Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos à casa de Deus. É muito bom podermos estar aqui numa quarta-feira, né, no meio da semana, da correria, da nossa rotina, a gente poder parar um pouquinho para reconectarmos com Deus, né, para a gente buscar maior comunhão com o nosso Senhor. Esse culto ele vai ser gravado e disponibilizado posteriormente, porque a gente teve um probleminha na internet. Então, ele não vai ser transmitido ao vivo, tá? Eu recebi a missão, né, de conduzir o Ministério da Mulher, agora a partir de setembro para o final do ano, né? E um dos projetos do Ministério da Mulher são as quartas de poder. Toda última quarta-feira do mês, a gente tem aí um culto que tem o objetivo de louvar, orar, testemunhar, principalmente agradecer a Deus, que a gente tinha um costume de ter a quarta de poder como um dia de fazer pedido de oração. Mas mais importante do que pedir é a gente agradecer, né? E ter o coração grato a Deus pelas bênçãos que Ele nos dá. E eu peço a vocês que orem por esse ministério, por esses projetos, né? Para que a gente alcance as pessoas, alcance mais almas para Jesus. E para a gente iniciar o culto, gostaria de convidá-los a se levantar e cantar o hino de número 295. Tudo entregarei.
tema das quartas de poder é propósito. Nós vamos buscar saber de Deus qual é o propósito dele para a nossa vida. E cada quarta-feira nós vamos ter um tema relacionado a esse assunto. Gostaria de convidá-los a se colocarem de joelhos para invocarmos o nome do Senhor. Santo, 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 Deus Pai misericordioso. Louvado e engrandecido seja teu santo nome. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui em teu santo templo, podendo te adorar, te louvar, meu Deus. Eu acabei de ler uma notícia sobre um pastor que foi preso no Canadá porque ele abriu a igreja dele. E aqui a gente tem o privilégio de poder abrir a nossa igreja para poder te louvar. Te pedimos, meu Deus, que o Senhor receba o nosso louvor, nossa adoração, que o Senhor venha preencher com teu Santo Espírito o coração de cada um, que possamos, meu Deus, sair cheios do teu Espírito, Senhor, testemunhando de ti e com o coração grato pelas bênçãos que o Senhor tem para nós. Que o Senhor abençoe toda a mensagem que vai ser pregada, que vai ser falada, os testemunhos, e esteja com cada um de nós aqui, abençoando os que estão aqui presentes e os que estão em casa. Em nome de Jesus, amém. Agora, para a honra e glória de nosso Deus, vamos ouvir um testemunho do irmão Dene. Boa noite a todos. Então, estava conversando com minha sogra, né, qual o testemunho que eu daria. Deus é maravilhoso. Deus é muito bom. Se eu fosse tirar aqui para falar testemunhos aqui, sabe, seria muitos, né? Porque cada dia é um milagre, cada dia é algo especial. Mas o que eu tenho para falar para vocês, hoje eu falo assim com mais serenidade, porque uma das vezes que eu cheguei aqui, eu fiquei meio assim e tal, fiquei meio emocionado e acabei que eu não falei direito, mas eu não esqueço dessa, vamos dizer assim, essa cicatriz de guerra, né? Todo mundo sempre, geralmente tem uma marca, né? De uma forma ou de outra, cada um carrega uma marca aí. Mas essa aqui foi especial porque eu estava voltando da escola adventista e estava com meus filhos dentro do carro e daqui a pouco minha língua começa a enrolar. E pensei que os meninos estavam brincando, estava assim, não, mas é isso mesmo, minha língua estava enrolando, eu não estava notando. Cheguei em casa e tal, e eu senti o Espírito Santo falando comigo assim, ó, amanhã você não vai trabalhar, amanhã você vai ficar aqui, na sua casa. No dia seguinte eu me arrumei para sair, para ir para o trabalho, e eu senti o Espírito Santo falando comigo assim, ó, hoje você não vai trabalhar, você vai ficar aqui. E eu contei para a Juninha, né, tudo aquilo ali, né, que estava acontecendo, expliquei para ela direitinho. E o interessante é que até aquele momento eu não tinha um plano de saúde. Tinha acabado de cancelar um dia antes a Unimed. Estava sem plano de saúde. E contei para a Juninha e tal. Ela falou assim, vou para o trabalho e você fica aqui orando de joelho. Porque você sabe, todo plano de saúde tem carência, né? Muita carência. E nisso sei que Deus foi abrindo as portas de forma assim extraordinária. Daqui a pouco ela falou assim, pode ir para o hospital. Cheguei no hospital, assim, para onde eu ia passando, as pessoas iam ficando sem saber como. A médica, quando ela fez um raio-x na minha cabeça, ela viu que tinha sangue, essa lateral todinha. E bastava só um pouquinho para eu poder ficar passado, né? Ou perder todos os meus sentidos, etc, etc. E só que o interessante é que quando você tem algo na sua vida, você tem um milagre, o milagre ele não fica só para você, ele impacta vidas. E não quero citar nome, mas vocês conhecem melhor do que eu que em volta da região aqui e tal, tem muita gente que não crê no Espírito Santo, outro não crê, faz isso, outro não acredita naquilo, outro não acredita naquilo, etc, etc. Só sei que teve alguém que orou muito por mim. Muito. Vocês oraram por mim. Vocês oram bastante por mim. Recebi visitas no hospital, lá na UTI, etc. Mas alguém me colocou aos pés de Cristo como se eu fosse o filho, sabe?
e pediu: Senhor, não deixa nada, nenhuma sequela nele, nada. E não ficou nenhuma sequela em mim, não ficou nada. E depois aquela pessoa me procurou, foi na minha casa pessoalmente, falou assim: olha, filho, eu tive que contar para você, porque eu não acreditava no Espírito Santo, e hoje eu creio no Espírito Santo, pois ele falou comigo. Então, assim, o milagre foi meu, eu recebi o meu milagre, mas a pessoa foi impactada. Então o milagre, ele nunca fica na sua vida, ele tem que, é como se fosse quando você empilha, coloca ali do ladinho do outro, cada dominorzinho um do lado do outro, e quando você esbarra num, sai derrubando todos. Isso quer dizer, moveu a igreja em orar, o outro, recebi minha bênção, aprendi muito também, né, com tudo isso aí, e eu louvo a Deus por isso. Bendito seja Deus. Todo santo dia, Senhor, obrigado porque eu estou vivo. Se eu estou vivo para te adorar, então está uma adoração, sabe? Todo dia eu adoro meu Deus, agradeço a Ele muito, porque até mesmo a pessoa que me assistiu, no sentido de tramitar a documentação, etc., para poder fazer meu procedimento, o pai dele teve um acidente menor do que o meu, e o pai dele faleceu, sabe? Então, assim, eu vejo que Deus é maravilhoso, Deus é extraordinário. Deus fala na sua vida, na minha vida, de forma diferenciada. Porém, é necessário cada um de nós termos um pouquinho de tato para entender o que Deus fala para você. Eu entendi o que Ele fala para mim. Então, Deus seja louvado. E esse é o meu testemunho. E eu digo para vocês uma coisa. Quando você achar que é impossível, converse com Deus, procure ouvir a voz de Deus, sabe? E eu procurei ir, né, trabalhar, mas ali mesmo o Espírito Santo falou assim: olha, você não vai trabalhar. E Ele providenciou tudo. Obrigado, meu Deus, por isso, e obrigado a vocês por terem orado muito por mim. E eu sou muito feliz por essa pessoa, pela experiência que ela teve, né? E todo sábado eu vejo ela aqui na igreja. Todo sábado, firme e forte, tá? Que Deus seja louvado por isso. Obrigada, Dani, pelo testemunho. Deus seja louvado. Vocês verem que propósito de Deus para a vida do Dani, né? É impactar outra pessoa. E a gente precisa aceitar os desígnios de Deus para a nossa vida, porque a gente nunca sabe, né? E estarmos com o coração cheio de gratidão, né? Como ele acorda todo dia com o coração cheio de gratidão. E agora é o momento de agradecermos a Deus, né? Quem sabe pedir alguma bênção que a gente está precisando, mas em especial agradecer as bênçãos que nós já recebemos ou vamos receber ainda, né? Eu queria até aproveitar e fazer um agradecimento hoje, porque o meu carro, alguns já sabem, o meu carro já está numa novela, tem uns 50 dias que ele vai na oficina, sai, volta. Ele ficou 30 dias direto na oficina, eu sem carro. Quando ele saiu, aí mais umas 3 semanas saindo, voltando. E hoje foi um dia de provação. Ele foi para a oficina cedo, e o mecânico falou: não, pode vir buscar ele 3 horas. Ele falou: senhor, por favor, que eu tenho que ir para a igreja. Mas eu cheguei lá 3 horas, fiquei esperando até às 6 para poder buscar o carro. E o carro saiu, graças a Deus. Então, apesar dos percalços, eu louvo e agradeço a Deus, porque eu pude vir à igreja para congregar com os irmãos e testemunhar do agradecimento. E agora nós vamos tirar um momentinho para conversar com Deus, agradecer a Ele. Vamos cantar o hino 593, ao orarmos Senhor. E em seguida, vamos fazer uma oração individual. Cada um pode ajoelhar como se sentir melhor e buscar o Senhor em oração. Vamos fazer 5 minutinhos de oração. E em seguida eu vou fazer uma oração com todos.
tudo ao redor, pra que nada me venha impedir. Do teu trono a graça fluir. Vem, meu ser, transformar pelo amor que do alto de mano, Senhor, possam todos os que aqui estão bem unidos estar em oração. Vem, Senhor, elevar os que diante de ti hoje estão em espírito de oração, procurando o mundo deixar. Vem, meu ser, transformar pelo amor que do alto de mano, Senhor, possam todos os que aqui estão bem unidos estar em oração. Colossenses 3, verso 17 diz: E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. Vamos nos colocar de joelhos e fazermos 5 minutos de oração.
Amém. Senhor Deus, maravilhoso Pai, te louvamos e te agradecemos, meu Deus, por tantas bênçãos que o Senhor derrama em nossa vida. Temos muitos pedidos também em nosso coração, meu Deus, o Senhor sabe das bênçãos que a gente anseia. Quem sabe um emprego, Senhor, saúde, pelos filhos. São tantos pedidos que a gente tem no nosso coração. Mas, acima de tudo, meu Deus, queremos te agradecer, porque o Senhor, a sua misericórdia se renova a cada manhã em nossas vidas, porque o Senhor tem cuidado de cada um, Senhor, tem dado vida, tem dado saúde. Te agradecemos porque podemos livremente te adorar no teu santo templo, porque apesar dessa pandemia continuamos aqui com vida, com saúde, podendo testemunhar de ti. Senhor, eu gostaria de pedir uma bênção especial sobre o Ministério da Mulher, que o Senhor possa abençoar e conduzir os projetos para que a gente possa alcançar almas para ti. Que o Senhor abençoe o pastor da nossa igreja, Senhor, dê a ele saúde, ajude ele a conduzir o distrito. Que o Senhor abençoe toda a liderança da igreja, Senhor. Abençoe os membros dessa igreja também. Coloque no coração deles o desejo de vir te adorar nos cultos de quarta-feira, seja aqui na igreja, ou seja nas casas, em pequenos grupos, mas que tenhamos o desejo de nos reunir, te adorar, meu Deus, em grupos e buscar a bênção, buscar testemunhar para os nossos vizinhos, para a nossa comunidade. Que o Senhor possa agora, neste momento, usar a irmã Elvira, que vai ministrar a palavra, e receber, meu Deus, nosso louvor, nossa adoração. Em nome de Jesus, amém. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz,
até por uma coroa trocar. Nossa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Mas me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E com Jesus a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Olá, boa noite a todos, os que estão aqui, os que estão em casa. É um prazer, é uma alegria imensa poder ter esse privilégio de vir à igreja na quarta-feira, né? Agradeço muitíssimo o convite do Espírito Santo de Deus, através da Lília. Obrigada. A mensagem desta noite tem um título um pouco intrigante. Ela diz assim: só para os que habitam em cavernas. E eu fiquei pensando, que vantagem tem de habitar numa caverna? A mensagem é só para os que habitam em cavernas. Eu nunca morei em cavernas, literalmente falando, mas pode ser que no decorrer da minha vida eu tenha habitado em alguma caverna. O texto desta noite está baseado no Salmo 142, 1 a 7. Mas a gente vai começar com uma pergunta. Qual foi o seu pior momento? Quando eu li essa pergunta, eu pensei, não dá para descrever, não dá para dizer qual foi o meu pior momento. Temos vários momentos ruins, mas muitos momentos bons. Quando foi que você sentiu o tapete saindo debaixo dos seus pés? Também, várias vezes, né? A gente que é humano passa por isso. Quando foi que você percebeu que perderia coisas, pessoas, ou até o amor próprio? Aí já começa a funilar a coisa, né? Porque nós sentimos muitas vezes perdas de queridos, perdas de bens materiais,
Agora, perder o amor próprio já é mais complicado. Mas se você alguma vez sentiu perder algo nesse sentido, vale a pena buscar a saída no Divino Senhor e na sua palavra. Hoje veremos que na caverna nós vivemos 3 etapas. A primeira dela é que nós olhamos para nós mesmos, na caverna das circunstâncias, na minha caverna dos meus problemas lá em casa. Então, a primeira coisa, eu olho para dentro de mim mesmo. O que está acontecendo comigo? Por que aconteceu isso? Por que eu estou aqui? O que Deus quer de mim? O segundo passo é olharmos para o alto. Então, o único socorro dentro da caverna é olhar para cima e pedir socorro a Deus. E o terceiro passo é nos reerguermos e sair da caverna. Ninguém quer ficar numa caverna a vida toda. Vamos falar de Davi, autor de vários salmos, inclusive o Salmo 142. E nos dá uma lição importantíssima. Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E o nome dele também está escrito na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. A vida de Davi não foi nem de perto isenta de desafios e angústias. Nós sabemos disso. Depois de ser ungido rei, parecia, entre aspas, que o próximo passo dele seria assentar-se no trono e governar o povo de Deus. Só que não. Após vencer Golias, Davi foi chamado para ir ao palácio. Oba, até que enfim, vou para o palácio. Mas como servo do rei Saul. Não foi como rei. Saul, um rei instável, inseguro, logo passou a ter inveja e medo e ciúmes de Davi, e com isso ele passou a persegui-lo. Veja você, Davi, um rei ungido e separado por Deus, porque nós todos conhecemos a história de que o profeta Samuel foi na casa de Jessé para ungir um dos filhos como rei de Israel. E na mente do Jessé, do pai daquela moçarada bonita, ele pensou assim, não, tem que ser este, o mais bonito e tal. E assim que foi passando todos os filhos diante do profeta Samuel, nenhum deles era a ponto do profeta olhar para ele e falar, escuta, acabaram-se os teus filhos? Não, peraí, tem um rapazinho, olha, parece que até o pai se esqueceu do próprio filho. Isso é triste. Então, o profeta mandou chamar Davi, e assim que ele foi ungido rei de Israel. Nós vemos aqui que a história diz que ele precisou, devido a ciúmes e insanidade do rei Saul, de persegui-lo, ele precisou fugir. Pensa você, o rapaz foi ungido por Deus, o profeta Samuel o escolheu, ou ungiu, né, na casa do pai, e agora ele precisa fugir. Fugir do quê? Que mal fez Davi? Ele teve que fugir para salvar a própria vida, porque o rei Saul queria matá-lo. Então ficou para trás o emprego. Vamos nos colocar no lugar de Davi? Ele tinha uma posição lá no palácio, ele tinha um emprego garantido, ele morava no palácio do rei, com certeza com conforto medonho. Deixou para trás o emprego, deixou para trás a esposa, porque agora ele já era casado, e ele teve que fugir. Deixou para trás a casa dele, porque o palácio era a casa dele. Deixou para trás o seu conselheiro Samuel. E deixou também o seu melhor amigo, Jonatas. Finalmente, ele teve que deixar sua autoestima. Ele saiu arrastando as pernas, mas precisava fugir. E no afã, naquele desespero de fugir para não ser morto pelo rei Saul, ele foi se abrigar em terra estranha.
em território inimigo, território filisteu. Temendo muito o rei de Gat, o rei Aquis, ele usou de uma estratégia. Ele deu uma de ator ali. Pensou assim, eles não vão me reconhecer. Eu espero que eles não me reconheçam. Mas quando ele foi preso e foi levado diante do rei Aquis, ele deixou escorrer a saliva pela barba. Ele se fez de louco, começou a arranhar as portas. Isso está em 1 Samuel 21, 13. Se você quiser conferir, pode conferir. 1 Samuel 21, 13. Então ele fez esse papel interessante para tentar enganar o rei para não ser morto também, né? Mas não adiantou. Ele foi reconhecido e precisou fugir de novo. Veja, fugiu do rei Saul, agora foge do rei Aquis, e 1 Samuel 22, verso 1 diz que ele precisou fugir novamente. Como pode isso? Fora chamado para ser um rei, mas ali estava Davi, sem segurança. Não tinha nenhum soldado ali para protegê-lo, sem alimento algum, sem alguém para conversar, sem esperança de que as coisas viessem modificar algum dia. Eu, lendo esse relato, eu me coloquei no lugar de Davi e pensei, que triste situação. Ali estava ele sozinho e agora ele fugiu e entrou numa caverna. Uma caverna escura, longe de tudo e de todos. A caverna de Adulão. Bom, percebe-se que essa caverna não era tão pequena assim. Ela era uma caverna grande. Eu nunca entrei numa caverna literalmente. Já entrei em cavernas circunstanciais, mas literal nunca entrei, embora tenha sido desbravadora por muitos anos. Ele estava sozinho, se sentindo um miserável, longe de tudo e de todas as pessoas que ele amava, menos longe de Deus. Amém? Amém. Veja o Salmo 142, verso 4. Ele faz um lamento. Não conheço ninguém na terra que se interesse por mim. Sinto-me tremendamente humilhado, Senhor. Então, nessa altura, ele escreveu no Salmo 142, 4 esse lamento. Davi não perdeu Deus de vista. Embora estivesse numa situação que eu temo, sabe, se eu tivesse no lugar de Davi, de ter blasfemado ou dito assim, puxa, Senhor, o que foi que eu te fiz? Eu matei o Golias, eu fiz tanta coisa, eu fiz isso, fiz aquilo, e agora estou aqui fugindo de uma coisa que eu não pratiquei, eu tenho que correr porque todo mundo quer me matar, o rei Saul quer tirar minha vida por ciúmes de mim, agora o rei Aquis, eu sempre tenho que viver fugindo e abandonando, meus queridos. Davi não perdeu Deus de vista, e isso é uma coisa que muito me alegrou ao ler isto. Imagino que naquela situação, naquela depressão, esse morador das cavernas não queria ninguém por perto. Ou será que ele queria? Não. Sabe, tem momentos na nossa vida que a gente pensa assim, tomara que não chegue a visita aqui em casa. Não estou afim de receber visita. Não sei se você já passou por isso. Eu não quero ver gente. Eu já passei por isso. Tomara que ninguém toque essa campainha, porque eu não quero ver gente. Assim estava Davi, lá no fundo da caverna, torcendo para que ninguém o encontrasse, porque ele queria mesmo era ficar sozinho, ficar ali, curtindo a sua solidão, a sua desgraça, conversando com Deus e desabafando com Deus. Davi não queria, mas eles chegaram. Pasmem vocês quem foi que chegou. Davi não queria a sua presença, mas Deus os levou.
Veja 1 Samuel 22:2, diz que ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. Todos os homens que se achavam em aperto. E diz o verso, todo homem endividado foi buscar Davi, foi lá na caverna onde Davi estava. De algum modo, esses homens descobriram onde Davi estava. Todos amargurados de espírito, diz o relato bíblico. Todos, até Jessé e a esposa, até a mãe de Davi foi lá, acredita? O pai e a mãe dele chegaram. Sabe quantos eram o total desses homens que foram ao encontro de Davi nessa caverna? 400 homens. Eu fiquei assim pensando, que tamanho tinha essa caverna? Mas naturalmente que a caverna era um lugar apenas para eles dormirem, se abrigar à noite, porque durante o dia Davi reunia todos esses 400 homens e começou a ensinar alguma coisa a eles. Veja só, Davi se fez chefe deles. Isso é lindo. E todos estavam sofrendo sobre o reinado de Saul. Veja você, Davi acabou dentro de uma caverna úmida, escura, cheia de descontentes e sofredores. Ele já se sentiu um verme. Ele já se sentiu um verme. E agora mais 400 homens se arrastando por dentro daquela caverna. Se ajuntaram a ele. Deus estava trabalhando por Davi. Deus estava redirecionando a vida do homem da caverna. Deus estava cuidando de tudo para este rapaz. Amém? Sabe, queridos, aquele bando de sofridos se transformariam em seu grupo de homens de guerra. Transformaram o mal em bem, né? Tirar vantagens. E mais tarde eles se tornariam seus ministros de gabinete. Davi modificou completamente a vida deles. Incutiu-lhes ordem, disciplina, caráter, educação, direção. Davi teve que descer derrotado até o fundo do poço e quando não havia outro meio, olhou para cima. E quando ele ergueu os olhos, Deus estava lá. Quando você e eu estamos numa caverna circunstancial, nós temos que lembrar dessa história de Davi. Erguer os olhos, porque Deus sempre está lá. E Ele transforma o mal em bem. Vocês sabem, é uma coisa conhecida, que quando Satanás joga um limão no nosso rosto, Jesus pega esse limão e transforma numa doce limonada. Deus nos chama a fazer o melhor enquanto estamos na caverna. Deus queria que Davi se tornasse um rei diferenciado. Davi poderia ter saído dali direto para o palácio, mas Deus o levou para a caverna. Deus deseja que eu e você sejamos cristãos diferenciados. O Salmo 142 é o momento em que Davi estava prostrado no seu momento mais sombrio. O Salmo 57, também de sua autoria, é um pedido de socorro e louvor. Eu acho interessante o louvor. Precisamos sempre louvar a Deus, mesmo dentro de uma caverna úmida, suja, mal cheirosa, desconfortável. Precisamos sempre do louvor, prestar louvor a Deus. O Salmo 34, quando Davi se reergueu, é lindo esse salmo, vale a pena. Ao ver os seus homens em marcha, usando espada, lança e arco com habilidade, Davi disse no Salmo 34, versos 1 e 4. Engrandecei o Senhor comigo. Olha só. E todos juntos lhe exaltemos o nome.
Quando ele viu que os seus treinamentos para aqueles 400 homens estavam surtindo efeito, então ele começa a falar: engrandecei ao Senhor comigo. Busquei ao Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Ai, que delícia! Podemos continuar na caverna, mas tranquilos, confiantes. Aos preocupados do grupo de Davi, Davi recitou o verso 8 do Salmo 34. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Ele direcionou essas palavras aos preocupados e aos endividados do grupo. Olha, aos endividados, Davi respondeu no Salmo 34, 9 e 10. Nada falta aos que o temem. Nada falta. E aos descontentes do grupo, daquele grupo dele lá, dos 400 homens, Davi disse no verso 10, os que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Os que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. E para todo o grupo, para todos os 400 homens, Davi falou assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos os livra. Amém? Davi sofreu o suficiente para admitir sua necessidade. Em nossa caverna, contemos tudo ao Senhor. Está você vivendo numa caverna hoje? De circunstâncias adversas, tristes, preocupantes? Está você descontente? Está você preocupado? Conte tudo ao Senhor. Davi foi suficientemente honesto para pedir ajuda. Deus honra aos que nele depositam suas angústias. É bom contar para Deus todas as coisas, as boas e as ruins. Não só as ruins, as boas também. Davi teve humildade suficiente para aprender de Deus. Precisamos ser humildes para reconhecermos nossa pequenez e dependência do Senhor. Vamos transformar nossas cavernas em uma quadra de treinamento para o futuro? Gostei disso. Transformar as nossas cavernas em uma quadra de treinamento para o futuro. O que quer dizer isso? Quer dizer que no futuro podemos ter momentos difíceis, e se nós não suportamos as pequenas coisas hoje, como suportaremos as difíceis que virão? Muita coisa ruim ainda está para acontecer. Algumas vezes a vida cristã inclui uma caverna funda e sombria, mas lembre-se, essa eu quero destacar. Esse pensamento eu gostaria da atenção especial. A conversão de uma alma é o milagre de um dia, mas a preparação de um santo dura a vida inteira. Posso repetir? A conversão de uma alma é o milagre de um momento, mas a preparação de um santo dura a vida inteira. Deus não desiste de você e nem de mim. Amém? Deus não desiste de fazer a sua obra em nós. Deus continua disponível até para os moradores de cavernas. Até para as pessoas solitárias, como eu e você muitas vezes. Na sua tristeza, angústia, decepção, descontentamento, amargura e lágrimas, corra para os braços do Pai. Leia o Salmo 34, quando você estiver bem angustiado. Leia o Salmo 142 e o Salmo 57. Eu sou fã dos Salmos. Entregue tudo ao Senhor, tudo, sem reservas. Eu não sei qual é a caverna que você está enfrentando, ou já enfrentou, mas vamos pôr isso em mente. As dificuldades hoje são o modo que Deus está burilando ou mexendo no nosso caráter para nos preparar para as maiores que futuramente virão. Que hoje nós possamos ser fortes e corajosos,
como aqueles 400 homens com Davi, que eles saíram dali totalmente diferentes. Totalmente diferentes, não eram mais os mesmos. Mas para isso, Davi teve que dedicar tempo ensaiando, ensinando isso, ensinando aquilo. Eu imagino, escola sabatina, algum momento a sós com Deus ali. Ele teve que pedir para o rei de Moabe receber o pai e a mãe que ficassem com eles, enquanto ele ficava na sua caverna, no seu lugar forte. Isso é bíblico. Deus nos ajude, Deus nos conceda a graça de suportarmos as vicissitudes das cavernas ora impostas a nós, e que possamos ter força para suportar as maiores e gigantes que virão. Esse é o meu desejo e a minha oração, por mim e por vocês todos. Amém. Para encerrarmos o nosso culto, para a honra e glória de nosso Deus, vamos cantar o hino de número 113, Buscou-me com ternura. Oh, que amor glorioso!
Vamos orar. Querido e amado Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor. Muito, muito obrigada. Porque mesmo enfrentando algumas lutas, alguns problemas, o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos dado a luz da sua presença. Te agradecemos imensamente por esta linda história do teu servo Davi. Te agradecemos pelos salmos que ele escreveu, que muito nos anima. Senhor, abençoe cada irmão que aqui está, que veio pessoalmente a essa igreja em busca de um ânimo, de um conforto, de uma palavra, em busca de um amparo seu. E também os que estão em casa, Pai. Que o Senhor abençoe cada um, cada lar aqui representado e todos os que estão em casa. Que recebam as tuas bênçãos, que nos momentos de lutas confiemos no Senhor. O Senhor é tudo para nós. Nada temos que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos do modo como o Senhor já nos guiou no passado. Muito obrigado pelas tuas promessas. E volta logo nos buscar, Senhor. Estamos com saudades do lar. Em nome de Jesus. Amém.